Eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos dando início à nova revista com o tema geral Os Princípios Divinos em Tempos de Crise e sobre a construção de Jerusalém e o avivamento espiritual, como exemplos para os nossos dias. E nessa primeira lição dessa nova revista, que é uma edição especial, que foi escrita no ano de 1993, nós vamos estudar sobre um reavivamento espiritual. E é de extrema importância nós estudarmos sobre reavivamento espiritual nos dias em que estamos vivendo. São dias de crise, tanto no sentido de crise econômica, quanto uma crise de saúde com essa pandemia. E a nossa base bíblica, que é o livro de Daniel, a partir do capítulo 9, que ele trata da importância de buscar a Deus por meio de um fervor espiritual. Também no livro de Neemias trata desse tema. Em Esdras, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, que é a leitura bíblica em classe, né, se encontra essa passagem. Então, assim, esses livros, eles falam para a gente da preciosidade que é um reavivamento espiritual. Então, vamos ao título da nossa lição de hoje, né, da nossa primeira lição, que é Daniel ora por um despertamento. O texto áureo da nossa lição diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Amém? Esse é o nosso texto áureo. A verdade prática da nossa lição diz: o crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e contra os poderes malignos. Amém? Então, a leitura bíblica em classe se encontra em Daniel, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 3, Daniel, capítulo 6, versículo 10, Daniel 2, 17 ao 19 e Esdras 1, do 1 ao 5. E eu vou pedir que vocês leiam em casa, né, para ganhar tempo. Não estarei lendo junto com vocês aqui a nossa leitura bíblica em classe, mas você pode ler em casa. Amém? Então vamos entrar na parte da introdução da nossa revista aqui. Os crentes fiéis brilham como a luz. A referência está em Mateus, capítulo 5, versículo 15. E resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. A gente encontra a referência lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 15. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos. Notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, e sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Então, essa é a nossa introdução. Então, Daniel, ele ora por um despertamento, por um avivamento. Nós encontramos sempre na Escritura, né? A gente, quando olha para a vida de Daniel, nós vemos ele sempre orando. Ele é um grande exemplo de homem de oração. E quando a gente analisa os 12 capítulos ali do livro, né, de Daniel, vemos que do 1 ao 6 ele está narrando o texto. Do capítulo 7 ao 12, Daniel está presente no texto. E em todo o livro, ele não procura mostrar aquilo que ele fez. Não procura mostrar a sua importância no reino babilônico. E sim a soberania de Deus.
do Deus que estava agindo em favor dos fiéis e trabalhando em prol do seu povo. No capítulo 1, nós encontramos Daniel orando a Deus. No capítulo 2, Daniel está orando junto com seus amigos para que Deus trouxesse a revelação do sonho do rei. No capítulo 3 de Daniel, embora Daniel não seja citado ali no texto, mas com certeza o livramento de Deus para com os seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, foi o resultado das suas orações. Embora ele não tivesse presente, mas ali era a prova das suas orações. Amém? Nos capítulos 4 e 5 você encontra Daniel no palácio. No capítulo 6, encontramos Daniel sendo perseguido por estar orando. No capítulo 7, 8 e 9, Daniel orando também. No capítulo 10, está mais uma vez orando, e isso é muito lindo. Em todo tempo, Daniel está orando. E nessa lição de hoje, no capítulo 9, ele está orando depois de meditar nas Escrituras, na palavra de Deus. Você tem meditado na palavra de Deus e orado nesse tempo de crise? No tópico 1 da nossa lição, diz que Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Daniel, ele leu o capítulo 29 de Jeremias, 29, versículo 10, e entendeu que o período de 70 anos de cativeiro estava chegando ao fim. Daniel orava, jejuava. Quando Deus abriu ali o entendimento dele, ele estava orando, estava jejuando, ou seja, Deus trouxe a clareza das Escrituras para ele. Eu e você precisamos ter essa clareza também. Para isso, nós precisamos aprender com Daniel a buscar a Deus, a orar, jejuar, a se consagrar ao Senhor e se afastar dos manjares aqui do mundo, né? No capítulo 1, versículo 8, né, do livro de Daniel, a Bíblia fala assim ao seu respeito: e Daniel assentou-se no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Ou seja, ele decidiu não ser influenciado pelo paganismo da Babilônia, mas ele decidiu ser um homem de oração, ser um homem que buscava a presença de Deus. E eu te pergunto, você tem decidido buscar a presença de Deus? Você tem decidido, nesse tempo de pandemia, de crise, buscar a presença do Deus vivo? Nós precisamos ser retos, precisamos manter a nossa comunhão com Deus, permanecermos firmados em Jesus através de uma vida de leitura das Sagradas Escrituras e uma vida de oração. Amém? Daniel, lá no capítulo 6, versículo 13, né, diz assim: então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem tem edito, né, nem do edito que assinaste, né, ele 3 vezes por dia faz a sua oração. Muitos estudiosos dizem que Daniel orava às 6 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde, buscando a presença de Deus e com as suas janelas voltadas para Jerusalém. E por que ele orava com as janelas voltadas para Jerusalém? Porque Jerusalém era o local de adoração. Uma aplicação prática para a minha vida e para a sua vida. Será que temos orado, né? Será que temos tido saudade de se reunir na igreja, no local de adoração, lugar onde congregamos? Façamos como Daniel, vamos orar, vamos clamar, não só para a abertura da igreja, mas por um despertar de um avivamento. Vamos seguir o exemplo de Daniel. Não tinha templo, mas ele mantinha a sua comunhão com Deus.
orando, buscando, meditando na sua palavra. Então, no tópico 2 da nossa lição, a resposta às orações de Daniel. O texto do seu livro fala de um verdadeiro avivamento vindo através da oração, do arrependimento, da leitura da palavra. No capítulo 9, do versículo 1 ao 3, né, que é os versículos da nossa leitura bíblica em classe, nós percebemos que Daniel tem um entendimento das profecias de Jeremias. Daniel é um homem de Deus, é um homem de oração e é também um homem estudioso da palavra. Mas, irmão Marquinho, a gente pode experimentar um avivamento também estudando a palavra? Eu te digo com toda certeza. Um avivamento, ele pode ser experimentado através da oração, mas também através do estudo da palavra de Deus. Na verdade, os dois precisam andar juntos. Daniel orava e estudava e orava. Daniel era um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Se você quer ser esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor Jesus, ore e medite nas Sagradas Escrituras. Amém? Então que Deus venha assim abençoar a sua vida através dessa nova revista, né? Uma lição abençoada para as nossas vidas. Creio que Deus continuará falando conosco de uma maneira tremenda para o nosso crescimento espiritual, para o avivamento da igreja. Então, oremos, clamemos e busquemos a presença desse Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Fiquem na paz.